discutiremos sobre economia, regulação e desastres naturais. Ao meu lado está o professor William Eufrásio, bacharel e mestre em Direito e Economia, especialista em Gestão dos Recursos Humanos, doutor em Ciências Sociais, professor titular de Economia do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O nosso painel ele contará com uma duração de aproximadamente 1 hora, o professor vai falar em torno de 30 a 40 minutos, e após a palestra do professor, nós abriremos para o debate dos presentes e das perguntas dos convidados que estão nos assistindo pela transmissão online. Passo imediatamente a palavra ao professor. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite por estar aqui nessa casa, a quem eu gosto muito e que muito recentemente passou a fazer parte da minha vida. Antes de começar a minha fala, só para que todos possam compreender, digamos, as estruturas da minha fala, as suas origens, elas vão estar ambientadas na economia, de onde eu tenho minha origem inicial de formação, ainda ali nos anos 80, um pouco misturado com a contabilidade, mas essencialmente na economia. E o direito sempre fez parte de mim, inicialmente como um amor platônico, mas que depois se realizou agora no século XXI. Então, minha formação inicialmente é na economia, depois eu dei uma pulada para o direito. Então, faz 3 anos que eu venho trabalhando na área do ensino. A OAB eu acho que é muito importante, mas para mim, nesse primeiro momento, é um sonho a se realizar daqui a uns 6 anos, quando eu me aposentar da economia, que eu encerro as atividades da economia e passo a me dedicar exclusivamente mais ao direito. Então, nos últimos 3 décadas, eu estava essencialmente na economia e agora mais recente no direito, que é uma nova paixão minha. Então, tenho trabalhado um pouco na questão do direito tributário, direito econômico, e também um pouco o direito das cidades, como um objeto que começa a emergir fruto de alguns trabalhos que eu tenho ajudado os colegas a desenvolverem, principalmente com os chamados povos e comunidades tradicionais. Então, o meu olhar sempre é um olhar classista, é um olhar que se volta um pouco para a classe trabalhadora, um pouco não, diria muito, essencialmente para a classe trabalhadora, então é uma visão de classe, e uma visão também de desenvolvimento integrado, que a gente chama de circundisciplinar, não somente aquilo que a gente normalmente vê entre os economistas, um desenvolvimento puramente econômico. Então, o meu olhar basicamente aqui vai ser, como diz o título da minha palestra, um olhar econômico, jurídico e político. A apresentação aqui. Quando me convidaram para... Só vou pedir auxílio ao pessoal da técnica para projetar a apresentação do professor. Pronto. Esse mesmo PowerPoint, que tem uma cenazinha que eu quero apresentar, principalmente aos potiguares, que vão, como eu, se assustar com determinadas transformações. Então, a ideia é conversar um pouco com vocês, exatamente com essa visão integrada entre economia, direito e política, sobre as cidades, sobre os desastres climáticos, principalmente os impactos desses sobre as grandes cidades. E por que é que, normalmente, são exatamente as grandes cidades que sofrem mais com os chamados desastres naturais e com o processo de transformação do clima? Deixa eu controlar aqui o meu relógio também, porque, às vezes, como um professor inventa de falar muito, às vezes é prolixo demais, e eu quero deixar bem objetivo para que a gente possa, se quisermos, discutir um pouco a questão. Então, a ideia é ter essa visão integrada entre economia, direito e política, porque é algo que eu defendo já desde o meu mestrado em Direito Constitucional, que não somente o direito, não somente a economia, mas a gente precisa ter uma visão integrada, economia, direito, política, para solucionar determinados problemas, principalmente esses voltados para as questões dos desastres naturais, com o processo de aquecimento global, porque não dá para resolver do ponto de vista específico, particular, de uma só localidade. Esse é um problema global.
E, como problema global, a gente encontra inúmeras dificuldades que não são facilmente sanáveis. Mas vamos em frente. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Está funcionando. Pronto. Esse é um pouco o roteiro da minha apresentação, para quem está acompanhando aqui e para quem está acompanhando online, né? Uma rápida introdução e alguns pontos que eu acho que são fundamentais sobre a questão dos desastres, dos impactos sociais, as vulnerabilidades das cidades médias, grandes e das chamadas megalópolis, né? A questão do investimento em infraestrutura, que é fundamental para mitigar, e aí a palavra correta mesmo é mitigar, diminuir, porque a gente não vai conseguir evitar, e isso não se evita sozinho, ou seja, não se evita um município, não se evita um estado, não se evita uma nação. Os desastres naturais, como eu vou mostrar, vêm crescendo e vêm crescendo rapidamente, de forma assustadoramente. E como as confusões globais, e aí eu digo, me refiro exatamente aos players internacionais, têm N dificuldades de chegarem a um consenso, o que nós podemos fazer, estados e municípios, é criar condições para mitigar esses impactos. Discutir um pouco, apresentar um pouco as medidas jurídicas que eu acho que são fundamentais e que o Brasil avançou muito nos últimos anos. Em particular, nós já éramos, na minha avaliação, pioneiros no que se refere à política ambiental no mundo. Não é à toa que a nossa política ambiental é de 1981, ou seja, ainda no início de toda uma discussão internacional sobre os impactos do aquecimento global, da destruição das florestas, de todos os problemas ambientais que vinham emergendo, principalmente após o choque do petróleo de 1973 e 1979. Então, no finalzinho, uma rápida evolução da legislação e a gente conclui a rápida apresentação. Inicialmente, de certa forma, consenso, e acredito que a maioria da população, seja ela instruída ou não, escolarizada ou não, voltada para a ciência ou não, entende que o aquecimento global é um problema, né, de toda a humanidade. Esse aquecimento global ele tem ocorrido fundamentalmente por causa das emissões humanas de gases, né, do efeito estufa. Isso tem se acrescido muito nos últimos anos. Vou mostrar um gráfico um pouco mais à frente, que nos dá para entendermos como é que isso acontece, e vou falar um pouco sobre esses níveis de inflexão, e normalmente uma inflexão extremamente danosa para a sociedade humana. Lembrar que desastres naturais sempre existiram, tá? Mesmo quando não existia o ser humano na face da Terra, eles sempre existiram. Evidentemente, isso é uma disciplina dos paleontologistas, biologistas, dos geofísicos, né, que já identificaram extinção em massa da vida no planeta Terra, pelo menos 5 ou 6 vezes, ou seja, a vida, de certa forma, foi, em quase sua totalidade, extinta, e não foi apenas uma única vez. E a gente está caminhando para uma vez que vai tornar perigosa exatamente porque atinge aquela espécie que está, no topo da cadeia alimentar, que é o ser humano, e que nenhuma espécie que pense, que tem raciocínio, que consegue refletir, gostaria de ser exterminado. Esse conceito de aquecimento global, como eu disse anteriormente, ele já é majoritariamente aceito, embora haja alguns negacionistas que lutam contra evidências exatamente materiais, concretas, evidências muito fortes de que, de fato, eles estão acontecendo. E que nós, qualquer um de nós com um pouco mais de 30 anos, podemos perceber nas próprias transformações climáticas, geológicas e topológicas de onde nós moramos. Quem anda no Nordeste ou no Brasil, em qualquer uma de suas regiões, que tem um pouco mais de 20, 30 anos, pode constatar as transformações que têm sido exatamente no processo de desertificação, de aridez, de aquecimento geral, né? Já não se chove mais como antes, já o calor não é mais tão, digamos assim, simples como era, tudo tem se aquecido de forma radical, né? A ONU, que é normalmente o principal e o mais forte instituição que discute essas questões, e que, independente de não ter um poder político mais forte para implementar determinadas normativas, principalmente agora que o governo Trump vem provocando um dissenso muito grande, mas, do ponto de vista técnico, a ONU ainda tem
a melhor participação, os melhores estudos para discutir principalmente o aquecimento global e trabalhar as grandes desastres naturais. Basta ver o que foi que a ONU fez agora na pandemia de Covid. Não é? Conseguiu movimentar, unificar e organizar uma luta muito grande que rapidamente promoveu a cessação, ou pelo menos a redução, de uma epidemia global como foi o de Covid-19. Então, os dados da ONU continuam sendo os melhores para que nós possamos trabalhar. E o conceito da ONU, não é, do seu painel, que analisa a questão dos desastres naturais e dos eventos climáticos, ele considera desastre como uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade envolvendo perdas humanas, perdas de vidas humanas, perdas materiais, sejam elas econômicas, ambientais e de grande extensão. Porque, normalmente, vale uma ressalva, a gente sempre fala e separa ambiental e econômico, mas o ambiental também é econômico, e muito do econômico também é ambiental. Como eu falei antes, essas variáveis se misturam, e a gente precisa compreender não somente essa mistura, mas didaticamente também sua separação para poder tecer, seja normativas, não é, via as concepções jurídicas ou instrumentos econômicos que possam ajudar a mitigar esses desastres. Então, esses impactos provocados, esses impactos normalmente excedem a capacidade da comunidade, do município, do Estado, às vezes de um país, de lidar, a partir dos seus próprios recursos, com esses desastres ambientais. Então, a gente parte um pouquinho dessa conceituação e entende como os principais desastres que atentam contra as cidades, né, as possibilidades e os riscos de terremotos, inundações urbanas, tempestades de deslizamento, ondas de calor extremo. Há alguns outros, mas esses 4 nós podemos dizer que são os principais que afetam as grandes megalópolis até as cidades pequenas. Nós, brasileiros, nos últimos anos, né, pudemos constatar vários desses pequenos problemas. Se não o de terremoto, embora o Rio Grande do Norte já tenha apresentado algumas abalos sísmicos, mas no Brasil não teve nenhum grande terremoto que causasse grande destruição. No entanto, as inundações, tempestades, deslizamentos e ondas de calor têm afetado radicalmente. As cidades costeiras, e aí eu quero lembrar o Recife, é uma das que mais sofrem com os problemas de inundação, deslizamentos e tempestades fortes. Esse ano mesmo, não somente Recife, João Pessoa e Natal enfrentou problemas com o processo de precipitação pluviométrica muito rápido em pouco tempo. O Rio Grande do Sul, não é um dos casos também bem recente, que se constatou como um desastre climático extremamente grande e que ainda não se recuperou. Né? Se o Espírito me engana, já faz praticamente 2 anos de toda aquela problemática da inundação, das tempestades no Rio Grande do Sul, e não conseguiu ainda a sociedade, com a ajuda do Estado, da União, resolver os danos causados por aquela tempestade e por aquelas inundações. Pois bem, são vários os tipos de impactos sociais, econômicos e ambientais. O principal, perda humana. Né? Esse eu creio e devoto como o principal dano causado à sociedade. E como eu falei, do ponto de vista classista, as perdas humanas, em geral, são sobre a classe trabalhadora, são sobre os mais pobres. Em toda a sociedade, com alto grau de desigualdade, sempre os mais pobres, sempre a classe trabalhadora é quem não somente vai sofrer os maiores impactos, mas também vai ser principal responsável pelo próprio processo de reconstrução, dado que a estrutura tributária regressiva joga sobre a classe trabalhadora o ônus maior de participação no financiamento, não somente do Estado, mas também dos desastres que ocorrem. Então, perdas humanas e econômicas, destruição ambiental e os impactos sociais e as desigualdades, que parece um círculo vicioso. A cada desastre natural, você empurra os mais pobres para a pobreza, os mais miseráveis para a miséria, ou seja, afundam mais ainda, ampliam mais ainda as próprias desigualdades. E isso tem limites. Por que tem limites? Porque a classe trabalhadora jogada na miséria pouco pode contribuir para a reestruturação, reorganização desses danos econômicos que ocorrem normalmente após cada desastre natural. Pois bem,
Esse gráfico que aí nós estamos apresentando remete exatamente aos números de eventos vinculados aos desastres naturais desde 1900 até praticamente 2023. Se vocês observarem, a gente tem, digamos ali, uma evolução tênue entre os anos 1900 até 1960 aproximadamente. É a partir de 1960 que esses eventos começam a crescer. Tem um primeiro movimento de ascendência entre 1960 e 2000. Há uma certa estabilidade, mas num patamar relativamente alto, entre 2000 e 2023, e depois uma retomada, né, com a previsão de crescimento e um salto dos eventos climáticos desastrosos. Alguns poderiam pensar, puxa, professor, mas aí nesse período que vai de 2000, 2015, 2018, houve uma certa estabilidade. Isso não pode continuar acontecendo, ou seja, se manter uma estabilidade ou mesmo uma diminuição, a tendência é não. E aí eu vou explicar o porquê. E não somente vou explicar o porquê, mas conclamo a todos nós, juristas e não juristas, a nos envolvermos com essa discussão, visando exatamente criar formas, não é, pressionar setores públicos e privados para realizar uma mitigação dos processos que se referem ao aquecimento global. E eu sempre digo, sou muito otimista nesse sentido. Há tecnologias que nos permitem diminuir os impactos desses desastres. O grande problema não é econômico ou jurídico. Nós, como eu vou mostrar, temos normativas que também contribuem para a diminuição dos eventos climáticos e para o próprio processo de reconstrução pós-desastre. O problema é essencialmente político. Esse sim é o grande entrave, porque há uma visão curto-prazista do nosso parlamento, principalmente, que não está preocupado em criar leis, normas, regulamentos, de implementar as que já existem de forma mais célere e planejada. Na realidade, parte do nosso parlamento vive basicamente pela luta intensiva pelo poder, esquecendo exatamente que há uma necessidade extrema de um planejamento de médio e de longo prazo que continuam garantindo não somente o desenvolvimento, mas a redução e mitigação dos desastres naturais. Então, como eu falava, de 1960 a 1980, que é o primeiro incremento ali, a primeira ascensão, se deve ao processo de industrialização, principalmente a industrialização realizada pelos militares durante a ditadura militar. Os militares, com pouca atenção à política ambiental, promoveram determinados projetos que tendiam cada vez mais a contribuir para o próprio aquecimento global, com a destruição do meio ambiente de forma generalizada. Não é à toa o impulso que os militares deram à colonização da Amazônia, com a abertura da Transamazônica, com os programas de assentamento nas fronteiras agrícolas do Mato Grosso, das fronteiras do Maranhão e também em Belém e no Amazonas. Então você tem um impulso muito grande, que no primeiro momento, entre 68 e 73, ficou conhecido como um milagre brasileiro, que na realidade não foi um milagre, mas foi exatamente um impulsionamento célere pelo governo da União, leia-se, os governos militares, por ampliar a industrialização brasileira e uma industrialização não preocupada com o meio ambiente. Para os mais jovens, lembro que a cidade de Cubatão já foi uma das cidades mais poluídas no mundo, e ela foi reflexo exatamente do processo de industrialização que se deu naquela região entre 1967, 68 até o final dos anos 70. Pós-70, as preocupações ambientais impulsionaram o Cubatão a rever o seu processo de industrialização e a promover uma série de políticas e medidas que reduzissem a poluição em Cubatão, e de fato ocorreu. Hoje Cubatão saiu da lista das cidades mais poluídas do mundo. Mas o fato é que esse período dos anos, final dos anos 60 e 70, de rápida industrialização brasileira, principalmente em bens de capital, promoveu esse incremento no Brasil, porque promove o processo de aquecimento global, destrói
toda uma mata nativa, seja ela atlântica ou não, favorecendo bolsões de calor. Um outro momento que a gente tem é exatamente esse que vai do finalzinho dos anos 80 para início dos anos 2000, que foi também um processo onde a economia avançou muito para o chamado Centro-Oeste. Quando a gente pega os dados, por exemplo, do emprego formal, o RAIS, CAGED, principalmente a RAIS, a gente observa que o Centro-Oeste sofreu uma expansão muito grande com o crescimento do emprego formal nesse período. E Centro-Oeste significava, naquele momento, né, cultivo de soja, cultivo de cana, cultivo de gado, ou seja, devastamento do Pantanal para monoculturas. Essa rápida ascensão tem provocado impactos significativos, não somente na economia brasileira, mas, se a gente observar, em determinados locais mais específicos. Como eu falei anteriormente, a tendência desse gráfico, não é continuar crescendo. Esse gráfico está voltado exatamente para o mundo como um todo. E eu trouxe ele para a leitura do Brasil, para que vocês possam compreender que nós também não estamos fora desse contexto de aquecimento global. Tá certo? Porque o que aconteceu no Brasil, com esses rápidos incrementos industriais, também aconteceu nos países chamados em desenvolvimento e também nos desenvolvidos com forte ascensão dos processos industriais, utilizando principalmente petróleo e combustíveis fósseis. Né? Mas vamos à frente. Esse aquecimento global implicou já há algum tempo que não somente a ONU, mas todos os envolvidos, os players nacionais e internacionais, se preocupassem com o aquecimento global, dado que os cientistas percebiam que esse processo de aquecimento já vinha acontecendo dentro dos marcos do capitalismo. Inicialmente de forma muito tênue, no século XIX e início do século XX, mas, como eu mostrei no gráfico anterior, a partir dos anos 60, com muito mais força. E a ciência tem mostrado, e o Acordo de Paris, em 2015, discutiu bem isso, que a gente estava chegando a uma situação de quase impossibilidade de reversão dos impactos climáticos sobre a economia e sobre a sociedade. E lá, em 2015, estabeleceu-se algumas projeções de aquecimento de 1 grau, 1,5 e 2. E no Acordo de Paris ficou estabelecido que todos os países, basicamente os 195 que estiveram presentes no acordo, tenderiam a realizar políticas que mitigassem os impactos no aquecimento global e da temperatura da Terra. A ideia é que até 2030 não se chegasse a um aumento de 2%. O ideal é que ficasse em 1%, mas a projeção seria de 1,5%. Mas o discurso era evite-se 2%. Estamos em 2025 e o 1,5% foi para as cucuias, ou seja, já se constata que, na melhor hipótese, até 2030 a gente vai ter um aumento de 1,7% e 1,8%, na melhor hipótese. Então, a COP30 hoje que se realiza, a preocupação maior é, desde 2015, as políticas, medidas, não conseguiram conter o aumento do aquecimento global. E isso significa dizer que os impactos serão significativos. Porque, como a gente vê nesse slide que aí se apresenta, se acaso tivesse aumentado apenas 1%, já teria um aumento de 30% no que se refere no número de ocorrências de precipitação pluviométricas muito intensa, com um aumento em sua força de aproximadamente 6,7%. Se fosse 1,5%, você teria um aumento de aproximadamente 50% desses eventos, com forças, os eventos com a força mais de 10% superior. Se for 2%, nós teríamos um impacto de aproximadamente, como está sendo previsto, de 1,7% ou 70% no que se refere ao número de eventos, também com uma violência muito maior, aproximadamente de 14%. E fizeram uma projeção também pessimista de um aumento de 4%, que seria extremamente danoso para a nossa sociedade. Os analistas entendem que, muito provavelmente, até 2030, nós teremos um aquecimento, de, como eu disse, de 1,7% a 1,8%, na melhor das hipóteses. Então, é extremamente urgente que todas as nações possam
realizar determinadas medidas que possam mitigar o aquecimento global e a subida dessa temperatura. E isso em todas as instâncias possíveis de serem realizadas, que vai desde a comunidade até mesmo o globo como um todo. Embora a gente não esteja vendo um intensivo esforço, principalmente do grande capital, de realizar essas atividades. Se a gente observar esse outro gráfico, que se refere exatamente aos custos com os eventos climáticos, as perdas econômicas, né, e esse é mais voltado, não é para ainda é para o mundo, mas que mostra exatamente o crescimento rápido das perdas econômicas. Que em 1990, ali no início da década de 90, não é, estava em aproximadamente 50 bilhões de dólares, não é, ao ano, e em 2000, no final dos anos 90, não, minto, desculpa ali, 2019, 2020, chega a 170 bilhões de dólares. Então, é praticamente quase o triplo, ou 240% o aumento da média anual de perdas econômicas. Né? Então, são muitos recursos que estão sendo perdidos, porque não foi feito exatamente medidas de planejamento que mitigassem essas ações, que tentassem, pelo menos, manter o nível da temperatura global e não o aquecimento. E se continua aquecendo, essas perdas continuarão crescendo de forma exponencial. Deu um salto aqui. Isso. No Brasil, quando a gente olha ali, principalmente, os dados contidos no site Adapta Brasil, e observa a vulnerabilidade da nossa economia brasileira, vocês podem ver que no gráfico a maior parte do Brasil está em situação vulnerável, porque apresenta um índice muito alto ou alto de desastres, não é, principalmente no que se refere às questões de inundação, deslizamento, etc. Né? E o Atlas Digital dos Desastres do Brasil, quando analisa o período 2014 e 2023, mostra muito bem que 83%, ou seja, de cada 5 municípios, 4 têm uma vulnerabilidade muito grande. E os danos, nesse período, entre 2014 e 2023, ultrapassa a soma dos 400 bilhões de reais, né, com danos de moradias, com aproximadamente 5 milhões de pessoas atingidas. Então, a situação não é fácil, não é simples, ela é extremamente complexa e tem um alto custo. Se a gente olha para os dados, e principalmente para o gráfico que está sendo apresentado, há uma tendência a gente pensar que aquela partezinha em verde que está ali no sudeste, centro-oeste, seria um oásis de bonança, de melhoria, porque apresenta riscos baixos. É um ledo engano, porque a gente está numa situação climatológica global, e o Rio Grande do Sul contempla bem isso, porque aparentemente a gente tem, né, baixos índices, mas o clima afeta áreas muito grandes. E a inundação, né, as tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul demonstram bem isso. Foram formadas em outras áreas, né, os meteorologistas denominam de cavados de ar quente e de ar frio, que levaram os ventos para aquela região e causaram danos significativos ao Rio Grande do Sul. Então, ninguém está isento. O problema climático é global, atinge a todos. Algumas regiões, alguns estados, por terem uma baixa vulnerabilidade, está, digamos assim, por um determinado período meio que protegido, mas que também será alcançado pelos danos e pelos desastres frutos do aquecimento global. Vou dar uma acelerada aqui, dado que o tempo está avançando. Trouxe aí também a lista de óbitos que vocês podem, né, nos slides tem lá as fontes, quem quiser pesquisar, aproveita, dá uma olhadinha lá. Né? O Atlas Digital mostra muito bem, e a gente pode ver nessa questão dos óbitos no Brasil, que há uma tendência a crescimento desses óbitos. Né? Tem um ou outro ano, evidentemente, que salta um ano atípico, porque houve uma catástrofe generalizada em algum lugar. Não é? Mas a tendência natural, se a gente observa o crescimento de médio e de longo prazo, é de crescimento dos óbitos. Ou seja, regiões que não
praticam, não estabelecem políticas preventivas, medidas preventivas, e deixam que a desigualdade mantenha bolsões de pobreza, estão arriscando a perdas de vidas significativas de forma exponencial. Desabrigados e desalojados, da mesma forma. Não é? E, normalmente, quem são os desabrigados, quem são os desalojados? Os mais pobres. Aqueles que estão na base da pirâmide socioeconômica. E que, não é, como bom economista, acredito, todo e qualquer investimento voltado exatamente para as classes mais pobres traz uma repercussão para o desenvolvimento do país muito mais rápida. Então, investir em moradia popular, e não é um investimento qualquer, é um investimento adequado, não é, dentro das novas normas que permitam não criar bolsões de calor, mas sim criar bolsões adequados para as pessoas caminharem, para as pessoas, não é, ter arborização e possam reduzir a temperatura, pelo menos naquelas localidades. O Atlas também traz, para quem quiser pesquisar, a questão do aquecimento global, das mortes, do desalojamento por municípios. Tá? Se vocês observarem aí, quem são os primeiros municípios? Normalmente, municípios de regiões serranas. Né? O Recife também está aí, a gente pode perceber, e eu falo do Recife normalmente porque eu conheço, morei lá durante muito tempo, e sei quais são as implicações quando chove demais. Parecido com Veneza, embora Veneza tenha políticas mais adequadas, o Recife não tem. E os morros, não é, terminam caindo e matando muita gente, em qualquer chuva, por menor que seja ela. Então, a tendência que a gente vê aí é que alguns municípios concentram, normalmente, as mortes e também os desabrigados, porque são municípios médios e de grande porte, que não conseguiram realizar políticas e projetos que possam dar segurança habitacional, principalmente aos mais pobres. Prejuízos. Normalmente, não é somente a ser humano, não é somente a vida humana, mas também há o prejuízo econômico. E se vocês observarem os dois gráficos, que são crescentes. Esses gráficos são para o Brasil por ano. Então, você tem prejuízo para o setor público e prejuízo para o setor privado. Né? E por que a gente está separando esses dois? Porque, infelizmente, uma parte do nosso empresariado, não é todo, mas uma parte, tem uma visão tão curto-prazista que acha que a questão do meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento econômico de uma região. E é um ledo engano. Porque enquanto nós não nos voltarmos para determinadas tecnologias que respeitem o ambiente, mais na frente a conta vai chegar. Normalmente, o que acontece com parte do empresariado é terceirizar o ônus para a classe trabalhadora. Concentra o lucro e terceiriza os prejuízos. Não é? E o Estado entra aí também como um cofinanciador, tentando salvaguardar, não é, a classe trabalhadora, mas também o próprio empresariado, contando com poucos recursos, dado, como eu falei anteriormente, que há uma regressividade. Espero que a reforma tributária que vem sendo feita possa alterar isso, mas ainda há uma regressividade muito grande tributária que joga sobre os trabalhadores o peso significativo da reconstituição da economia. Eu ainda tenho mais 5 minutos. Pronto, vou tentando fechar aqui nesses 5 minutos. Pronto, ótimo. Que esse aqui eu queria mostrar para os potiguares, principalmente. O Rio Grande do Norte também tem prejuízos, né? Calcula-se que entre 2013 e 2024, né, o Estado tenha perdido aproximadamente 9 bilhões de reais devido a desastres naturais. Tá certo? Então, isso é um impacto significativo, tanto para o Estado quanto para o setor privado. Eu queria ver se eu conseguia colocar aqui, é um pequeno vídeo, não sei se você pode me ajudar aqui, colocar esse vídeo, ele é um vídeo, pronto. Esse é um vídeo que aconteceu aqui pertinho de Natal, né, um mini tufão, mas para quem morava lá nunca viu um evento climático como esse. E é resultado de quê? De um bolsão de calor. Como todos sabem, o Rio Grande do Norte tem sido um dos grandes estados a ambientar projetos energéticos de eólicas e agora também fotovoltaicas. Lá onde apresentou-se esse pequeno evento que não matou ninguém, não criou nenhuma implicação, é reflexo de um bolsão de calor que se criou pelo processo de desmatamento de um semiárido para a implantação
de empresas fotovoltaicas. E isso gerou um bolsão de calor muito grande, porque o semiárido já tem pouca vegetação. A vegetação que foi retirada comprometeu e aqueceu aquela região muito mais do que o esperado. A população tem reclamado, não é? O empresariado está com todas as suas licenças em dia, tudo direitinho, mas optou por tecnologias que tendem a aumentar o aquecimento global. Porque, normalmente, e aí é um ensaio para que vocês, andando nas estradas, possam observar, a maioria dos nossos projetos de fotovoltaicas, as placas são muito baixas, quase encostando o chão. Essa é a tecnologia que permite o mais baixo custo de implantação, mas gera problemas ambientais desse tipo. Já há outros tipos de tecnologias que aumentam as placas para aproximadamente 3 metros ou mais de 5 metros. Problema: quanto mais alto as placas se encontram do solo, mais alto fica o custo do projeto. Só que, se você aumenta isso para 2, 3 metros, você pode ter uma agricultura, não é, temporária na parte de baixo, ou uma agricultura mesmo perene, se você aumentar para 4, 5 metros de altura essas placas. Não é? Os chineses têm demonstrado muito isso, alterando as suas plataformas de investimento e criando o que alguns ambientalistas chamam de multiplataforma de investimento. Une energia com a agricultura, com o verde. Há também criações de cinturões verdes ao redor desses investimentos fotovoltaicos, mas isso custa dinheiro. E, normalmente, parte do empresariado não está tão interessado em realizar esses investimentos. E termina, ao final, ou muitas vezes no meio do projeto, encontrando situações como essa que eu mostrei aí no vídeo. Ou seja, ou nós nos preocupamos em ter tecnologias adequadas, não é, ao uso do capital, da formação de energia, ou de qualquer tipo de empreendimento em convivência harmoniosa com a sociedade, ou a gente vai, e quando eu digo sociedade, colher esses frutos desses desastres ambientais. Eu sou um economista que, digamos assim, transito entre o ambientalismo mais conservador e o empresariado mais inovador. Eu não vejo a realidade de uma forma dual, ou sim ou não. Você tem uma disparidade entre o sim ou não que permite a gente ter terceira via, quarta via, quinta via, sexta via de possibilidades de investimento que, evidentemente, tentem conciliar o investimento ambiental com o investimento econômico. Já avançando, dado o meu tempo que está se encerrando, tem alguns fatos que são importantes para a gente entender porque as cidades são vulneráveis, principalmente as grandes cidades, e o fato fundamental, normalmente, é a urbanização desorganizada, desordenada, né? A alta intensidade de morador por metro quadrado, a ausência de corredores verdes, a ausência de uma infraestrutura eficiente de escoamento de água, de escoamento de esgoto, de fornecimento de energia, né? E de tantos outros serviços que a cidade grande precisa. Né? E o grande problema é que o nosso planejamento no Brasil ele se acabou ali no final, digo dos anos 80, mas na realidade nos anos 70. Né? Houve uma opção a partir de 1988, que todos conhecem, já estudaram lá naquela disciplina de economia política no curso de Direito, que foi a assunção do consenso de Washington, que deixou o mercado livre, acreditando que o mercado se autorregulava. E nas cidades também foi assim, se abandonou o planejamento e evitou políticas, não é, e medidas que aumentassem os investimentos numa infraestrutura eficiente para reduzir os gastos com os impactos ambientais. A desigualdade social e econômica também colabora mais ainda para isso. O trabalhador, na situação de miséria, ele não tem outra escolha a não ser adensar, principalmente em áreas que não têm estrutura, gerando aí muito mais danos àquele ambiente e também custos para o próprio serviço público atender. As deficiências e das dependências dos chamados serviços críticos e também o crescimento do uso do automóvel. A gente tem visto, e isso é muito bom, mas ainda é muito pouco, o crescimento dos carros elétricos. Colabora muito o carro elétrico, mas a tecnologia ainda precisa mudar, é preciso haver incentivos para que a gente possa fazer uma mudança não somente dos carros, mas também do uso do combustível fóssil nas indústrias. Quais são as medidas que a gente pode pensar economicamente? Né?
criação de fundos de emergência, seguros contra desastre, investimento em infraestrutura resiliente, incentivos fiscais para adaptação climática e parceria público-privada para reconstrução e prevenção. Acima de tudo, é preciso muito diálogo entre o setor público e o setor privado, vindo todos os agentes, porque não é fácil você implantar um determinado empreendimento sem ter o conhecimento pleno de suas externalidades positivas e negativas. As externalidades positivas são muito bem absorvidas pelo empresariado, mas as externalidades negativas, ou seja, os danos sociais, normalmente são socializados, e o empresário evita incluir esse custo social na sua contabilidade, exatamente para não aumentar preço. A própria sociedade tem que entender que determinados custos sociais têm que ser internalizados na contabilidade e entender que é preciso pagar um pouco mais por determinados produtos, né? Os investimentos em infraestrutura resiliente. Todos conhecem, acredito eu, que o Japão é uma ilha vulcânica com muitos terremotos. O Japão, mesmo com muitos terremotos, desenvolveu uma infraestrutura para a construção de grandes prédios adequadas aos tremores, aos abalos sísmicos. Aqui a gente não tem abalos sistêmicos, mas a gente tem inundação, a gente tem morros vindo abaixo, a gente tem muita queimada. E um dos impactos fundamentais para o Brasil é a destruição da mata via as queimadas. Se a gente parasse de desertificar, se a gente parasse de queimar, de destruir a floresta, nós já teríamos um ganho muito positivo, não somente para o Brasil, mas também para o mundo como um todo, já que a maior parte da nossa contribuição para o aquecimento global, a nossa maior parte, não é ela só, mas a maior parte, são exatamente as queimadas no Brasil, né? Então, acabando com as queimadas, e isso envolve não somente educação do pequeno agricultor, mas também fiscalização dos médios e grandes produtores, seja de pecuária ou da monocultura, né? É preciso criar incentivos e subsídios. A reforma tributária, principalmente a emenda 132 de 2003, começou a criar já esses incentivos e também ampliar a multa para o chamado poluidor-pagador, como já é previsto na nossa legislação. É fundamental a fiscalização e a sanção efetiva, e uma sanção que respeite o punishment. Não adianta a gente estabelecer uma punição para o empresário que seja mais um estímulo a devastar do que uma realmente punição. Se ele ganha lá $1 bilhão no investimento destruindo a floresta e a multa é de 100 milhões, isso para ele é um incentivo. A multa, o punish, a sanção tem que ser de fato dolorida para que o poluidor possa efetivamente criar uma perspectiva de alteração do seu comportamento, né? As medidas jurídicas, nós avançamos muito nas medidas jurídicas, no que se refere à legislação ambiental, urbanística, planos diretores, da responsabilidade civil, do marco legal de defesa civil. Eu fiz aqui um rápido levantamento, vou dar um pulinho para já buscando encerrar, da nossa legislação, da evolução da nossa legislação de meio ambiente, né? Isso vocês podem encontrar num artigo que eu escrevi há algum tempo, vou colocar a referência para quem tiver interesse nele. A gente teve, antes da Constituição, né, eu diria que antes da Constituição, o principal marco é a legislação ambiental de 81, porque antes a gente não tinha muita preocupação, embora as primeiras medidas, como vocês podem ver aí no nosso slide, é dos anos 30, para ser mais exato, lá do período getulista, mas são incipientes para a problemática do meio ambiental. O grande marco é 1981, com a lei, né, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente. E 88, porque a gente internaliza, constitucionaliza a questão do meio ambiente a partir da proteção a esse meio via o artigo 225. Pós-Constituição Federal, aí sim a gente tem, eu diria, uma alavancagem das políticas, principalmente das medidas jurídicas, não é, para contribuir com a proteção do meio ambiente e, principalmente, contribuir para reduzir os desastres ambientais. Vou citar duas, basicamente. A Lei 12.114, que criou o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que já é uma perspectiva de arrecadar, de juntar esforços e, principalmente, recursos financeiros para fazer frente aos desastres climáticos.
Essa lei ela foi reformulada agora, recentemente, pela Lei 14.904, que estabelece mudanças no fundo e também estabelece as diretrizes para a elaboração dos chamados planos de adaptação e mudança ao clima. A lei precisa ainda ser estudada, amadurecida, mas já mostra, pelo menos do ponto de vista jurídico, de um avanço significativo. O que é preciso é que a economia e o direito se juntam com a política para implementar, de fato, as medidas que não vêm sendo realizadas pelos governos municipais, estaduais e nem mesmo pelo governo federal. E por que é que eu digo que é preciso haver um diálogo com a sociedade permanente? Para que não se crie uma bipolaridade de que o meio ambiente é contra a economia ou que a economia é contra o meio ambiente. Na realidade, a gente não pode cair nessa dicotomia. Desenvolvimento exige, de uma forma ampla, multidisciplinar, que a economia e o meio ambiente se mantenham sempre sustentáveis. A discussão do desenvolvimento sustentável, que eu acho uma redundância, não dá para existir desenvolvimento sem haver sustentabilidade. Então, é fundamental que isso ocorra. Eu falei rapidamente sobre a Lei 2.608 e também da 14.904. Nesse gráfico aí, muito rápido, na quarta coluna, vai falar um pouco sobre os impactos que a cidade precisa ter, que a cidade tem e que a cidade vai continuar tendo, no que se refere não somente aos bolsões de calor, às intensas chuvas, mas também à necessidade de investimentos resilientes para tentar mitigar essa realidade. Aqui, rápidas conclusões, que os desafios aos desastres naturais são crescentes, porque os desastres naturais vão continuar crescendo. Medidas para reduzir esses impactos já existem, tecnologias sociais já existem, é preciso a gente apenas conciliar os interesses da população com o interesse do capital, aí subsidiado pelo setor público, mostrando os limites e as condições de cada um, para tentar ampliar o nosso compromisso com a resiliência, porque, caso contrário, a gente tende mais perto do que nunca a, talvez, uma extinção da vida sobre a Terra, se por acaso essa temperatura continuar subindo da forma como subiu nos últimos 15, 20 anos. Aí são apenas 3 artigos que eu utilizei um pouco mais, mas 2 são meus, um publicado na Revista da Espanha, um aqui no CCSA. Para quem não conhece, o CCSA tem um seminário anual, e o direito tem um papel importante, uma participação muito ativa nesse seminário, tá certo? E um trabalho que vocês encontram também na internet sobre desastres naturais, conhecer e prevenir, para quem quiser ampliar o seu conhecimento sobre a questão. E, por fim, agradeço, pedindo desculpa ter extrapolado aqui o meu prazo, mas me coloco à disposição para qualquer outra discussão. Muito obrigado. Agradeço ao professor William Eufrásio pela explanação e, começar nosso debate, eu queria fazer um questionamento. No viés político, nós abordamos entre essa aproximação em evitar a negação entre o que o desenvolvimento, que não é possível fazer desenvolvimento sem sustentabilidade. Mas, no viés político, a gente enfrenta uma outra problemática, que é a negação da realidade quanto à existência do próprio aquecimento global. E que, há alguns anos, a gente achou que não teria grandes impactos na gestão estatal esse pensamento, e hoje a gente vê, em nível global, que, politicamente, o pensamento, a dúvida quanto à existência de um aquecimento global impõe sérios desafios para a gente conseguir, a partir desse reconhecimento, implementar soluções e mitigações, prevenção, precaução. Aí eu queria que o senhor pudesse comentar que medidas a gente poderia fazer referente a essa questão política. Será que o direito e a economia têm algum contributo nesse aspecto? E um outro dilema, vendo essa explanação, a gente observa que existe uma dicotomia. A gente observa que os desastres ambientais, desastres climáticos, eles geram redução, perdas de PIB, perdas de redução de produção. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma necessidade de investimento em infraestrutura para o desenvolvimento de medidas de combate, de precaução, prevenção e também de resiliência, como a gente tem falado. Existem medidas econômicas, na perspectiva ambiental, que a gente pode apontar que tragam
resultados do ponto de vista do investimento nessas medidas, né? Eu cito, por exemplo, os programas de crédito de carbono. O mercado de crédito de carbono é um mercado que inovador, que vem sendo altamente difundido, porque ele acaba gerando impulsionamento econômico. Será que a gente tem, na perspectiva ambiental, medidas econômicas que podem motivar, incentivar ou investimentos em infraestruturas verdes, infraestruturas resilientes? É uma pergunta complicada. Mas eu sou um crente. Eu acredito na nossa capacidade de resiliência, mesmo sabendo que a gente vai sofrer um bocado. E o nosso sofrimento se dá basicamente porque nós vivemos numa vida agregária dentro de um sistema capitalista onde lucro aparentemente se sobrepõe a tudo. Sim. E esse capital captura tudo para transformar em lucro. Mas a sociedade é muito mais do que o capital. E a gente descobre novas tecnologias sociais, né? O Estado tem, e eu sempre acredito muito, utilizo muito o conceito do Polantas, que é o Estado enquanto um campo de lutas. O Estado é um campo de lutas onde você tem agentes lutando por esse desenvolvimento ambiental, criando normas, medidas, criando ações para colaborar com a mitigação do clima. E você tem agentes dentro do Estado que também colaboram para o contrário, com uma visão curto-prazista, principalmente de obtenção de recursos financeiros, de acumulação de capital. O problema que tem aí é o seguinte: ou a gente se volta mesmo para o meio ambiente, ou essa visão curto-prazista, um pouco mais na frente, vai encontrar uma série de problemas para continuar ganhando dinheiro. Se a gente começa a fazer essas mudanças agora, e esse é o grande problema da nossa plutocracia, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo, é que eu quero ganhar dinheiro agora, e muito. Ele não quer ganhar dinheiro aos poucos e no tempo, no médio e no longo prazo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há tecnologias. Um dos ambientes que mais capturam carbono é o nosso semiárido, é a caatinga. E a caatinga vem sendo devastada. A recuperação da caatinga pode trazer e capturar carbono em grande quantidade, fazendo com que a gente possa usufruir, né, desse mercado de crédito de carbono. Se a gente parasse de fazer as queimadas, a destruição da floresta, e quando eu falo floresta, não é somente a Amazônia, não, é o Brasil inteiro, né, desde o Pantanal, como a gente viu há alguns anos atrás, a destruição do Pantanal com fogo, a própria caatinga, onde o trabalhador ainda tem a visão de que para plantar ali tem que queimar primeiro, para depois inserir a cultura, e não é bem assim. E há muitos elementos que não somente a caatinga, mas a floresta amazônica, a floresta, não é, atlântica, o próprio Pampas e também o Centro-Oeste, tem de riqueza, ela estando em pé. Porque há muito do que nós não conhecemos na floresta, na caatinga. Um dado bem simples: a caatinga tem uma alta densidade de cascavel. Agora, 1 grama de veneno de cascavel é mais caro do que 1 grama de ouro. Quantos produtores de veneno de cascavel nós temos no Brasil? 1. E a gente precisa conhecer a caatinga, como precisa conhecer a floresta amazônica, como precisa conhecer o Pantanal e os Pampas, do que ele tem de melhor, que são exatamente aquilo que ainda não foi descoberto, mas que a ciência vem colaborando para esse desenvolvimento. Então, resgatar a caatinga é fundamental, resgatar o cerrado também é fundamental. E eu te digo mais, não é preciso desmatar para ampliar a produção, mesmo de monocultura no Brasil, porque a gente tem muitas áreas devastadas que podem ser recuperadas. Aqui na UFRN, eu trabalhei com uma professora que era especialista em reabilitação do semiárido, com o produto que tinha no próprio semiárido. E ela mostrava que, em pouco tempo, em 1 ano, aquela terra que antes era praticamente deserta, ela começava a ser passível de produzir determinados produtos. Então, você tem essas tecnologias sociais. Agora, elas não são implementadas, porque, em geral, quem quer investir quer um lucro rápido. No exemplo que eu dei, que vocês puderam ver, o mini tufão aqui em Açu, para ser exato, já dizendo o nome. Se você tem placas voltaicas um pouco mais elevado,
não é? Você vai ter um custo mais elevado, lógico. Tem toda a estrutura para levar as placas, mas você pode fazer uma agricultura, não é, ali adequada àquele espaço que fica entre as placas. Quem são os maiores produtores de flores no Brasil, tirando a Olambra? Não é? Grandes produtores. O Piauí, que é extremamente deserto, Caruaru, aqui também, que é no semiárido, estão produzindo flores. E por quê? Tem água, tem terra, e fizeram um processo de adequação daquelas plantas ao semiárido, né? Então, tecnologia existe, elas não são difundidas, né? E algumas dessas tecnologias têm um custo mais alto de uma tecnologia comumente utilizada. Esse é um problema que a maioria dos empresários não quer ter um gasto a mais, e isso é terrível. Mas o Estado e o nosso sistema jurídico, eu acho que é o nosso papel no direito, é pressionar para que as normas respeitem, evidentemente, essa migração, essa transformação para um ambiente mais sustentável. E cobrar dos fiscais, do Estado, a sanção adequada para aquele que polui, né? Dando um exemplo bem prático, que é muito pouco utilizado, a chamada logística reversa. O que é que nós temos de logística reversa hoje no Brasil? Praticamente quase nada, né? As latinhas de alumínio, por causa do seu alto preço e do custo de produzir de energia, é o que é mais reciclado. Mas imaginem vocês se a gente tivesse uma logística reversa para tudo, inclusive para a garrafa. Isso é possível ser feito. Da mesma forma que você paga para reciclar, se você devolvesse em dinheiro a quem entregasse o produto num determinado ponto, um valor daquele produto que já está contido no preço da própria mercadoria. Era um retorno do dinheiro ao próprio indivíduo que consumiu. Ele teria interesse de levar a sua garrafinha, de levar seu carro usado, de levar aquela geladeira, aquele computador, de volta para um determinado local que não poluiria o meio ambiente. Então, essa é uma das políticas que poderiam ser implementadas. E por que não são? Porque o empresário que produz a água mineral, que produz as garrafinhas, ele não quer ter o custo nem a preocupação de receber isso de volta. Então, há tecnologias, infelizmente essas tecnologias ainda são onerosas, mas elas podem sim ser implementadas. E o nosso papel como juristas e como economista é encontrar exatamente aquele ponto de equilíbrio entre o gasto, tá certo? O gasto mesmo, o investimento, e o retorno desse investimento, sem atingir o meio ambiente que vai prejudicar a todos. Qualquer um de vocês que, digamos, andou e conheceu o Nordeste há 20, 30 anos atrás, ou que morava em uma outra cidade que era com um clima mais agradável, sabe que faz 10, 20 anos que esse clima acabou. Eu sou de uma cidadezinha aqui da Paraíba, Campina Grande, que nos anos 70 a gente passava uma semana sem ver o sol. Nos anos 80, após a grande seca 80, 84, acabou-se. Hoje você vai no pico do inverno e não tem chuva, tá certo? Quando chove, a temperatura não cai mais. Eu curti um friozinho em Campina Grande, ali na faixa dos 16 graus. Hoje, não cai de 20. Ou seja, um aumento de 4, 5 graus. E não é só Campina Grande, o Brejo Paraibano aqui, né? Quem conhece Martins, ou quem conhece aqui mais perto, a Serra das Gameleiras, São Bento, não é mais o que foi 10, 20 anos atrás. E eu digo mais, daqui a 10, 20 anos, essa temperatura que hoje lá é agradável, não vai ser mais tão agradável. Então, nosso papel é esse, participar ativamente, provocar as discussões e a implantação dessas novas tecnologias, desses debates, para tentar criar um mundo diferente, com medidas, pelo menos, paliativas. Foi o que aconteceu aqui em Natal há algum tempo, né, um Partido Verde tomou conta da prefeitura. 100 mil árvores foram cortadas. Onde é que estão os corredores verdes? Vocês têm alguém aqui que use bike, motocicleta ou patinete? A gente precisava de corredores que estimulassem esse tipo de atividade. Você vai em qualquer país da Europa, você tem alguns corredores maravilhosos, né? Você tem lugares que estimulam as pessoas a estarem nas ruas, porque são um ambientamento agradável. No Brasil, a gente asfalta. É maravilhoso com o nosso carro no asfalto lisinho. Mas isso cria um bolsão de calor terrível, que consome muito mais água. A gente está falando em tecnologia dos data centers. Alto nível de energia, alto nível de água.
está a briga. Os empresários querendo data center e os ambientalistas contra o data center. Mas será que não tem uma tecnologia que ajude a diminuir o consumo de energia e de água? Eu acredito que sim. Mas para que a gente descubra a mais adequada, é preciso muito debate com os atores envolvidos. Muito obrigado, professor. Queria, antes de ler, chegou o questionamento do público que está nos assistindo pela transmissão. Queria saber se alguém da plateia tem algum questionamento. Tá? Vamos na ordem. Eu vou pedir para se apresentar, falar o nome, tá? E fazer questionamento. Oi, boa tarde. Está me ouvindo? Boa tarde, professor. Meu nome é Caroline Ribeiro, eu sou da UERJ, lá do Rio de Janeiro. E o senhor falou dos fundos, né? E eu fiz um trabalho, há um pouco tempo atrás, sobre os fundos, falei com uma pessoa do governo, e ele falou para mim que o problema dos fundos, que a verba do fundo, ela não é independente, né? Aquela verba fica contingenciada para o orçamento do governo. Então, o fundo lá diz que tenho 12 bilhões, mas você não pode usar essa verba do fundo porque ela está contingenciada. E aí eu queria saber se o senhor tem alguma proposta de mecanismo, e até que o Legislativo esteja usando, para melhorar essa funcionalidade dos fundos, para que, efetivamente, a verba possa ser usada para a melhoria, por exemplo, do meio ambiente. Excelente sua pergunta. De pronto, eu diria que não teria nenhuma proposta inicial para isso, porque isso implica um debate amplo. E eu acho que nós, que somos do direito, temos a capacidade de pensar mudanças. E o grande problema desse engessamento é que as normas foram pensadas, em algumas vezes até de boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio, de evitar a corrupção, de gasto desses fundos de forma desnecessária. Então, se cria um engessamento de determinadas normas que termina atrapalhando a utilização desses recursos para uma infraestrutura resiliente, que evitaria situações danosas mais à frente. Então, qual é o nosso papel como jurista, como pensadores, como escritores, como cientistas? Começar a pensar exatamente que mudanças na lei poderiam ser feitas, né, desde as portarias até a Constituição, que desse rapidez, flexibilidade no uso desses recursos de uma forma eficiente, sem criar esses bloqueios. Porque o que você está colocando é algo extremamente importante, que a gente está falando de vidas humanas. Mas isso afeta não somente o fundo, como afeta o dia a dia do próprio Estado. A minha esposa trabalha aqui no IDEMA e, recentemente, faltou dinheiro, por exemplo, para fazer uma visita a uma comunidade, porque não tinha recurso para a gasolina, mas tinha recurso para o hotel. Às vezes falta o dinheiro do hotel, mas tem o dinheiro da gasolina. E não se faz, porque ou precisa dos dois recursos, e tendo um e não tendo o outro, você não pode fazer a alocação. E isso cria uma ineficiência. Então, é mais ou menos com isso no Brasil. Você tem um recurso, mas não pode utilizá-lo. Em geral, a gente não tem recurso. Mas, muitas vezes, isso é que é o mais, digamos assim, danoso, é você ter o recurso e não poder utilizá-lo. Então, eu não teria uma medida prática agora, mas isso perpassa por toda uma discussão, e nós, cientistas da academia, né, aplicadores do direito, juristas, de pensar formas e normativas que permitam essa flexibilidade. Né? Eu acredito piamente que existe, tá certo? Ora, não tenho isso formado agora, tá? Mas acredito que exista, porque a gente conseguiu fazer muitos avanços, como essas leis que a gente colocou aqui, que já foi exatamente um desenvolvimento da nossa política ambiental. Muito obrigado, professor. Passar a pergunta do outro colega, por gentileza. Boa tarde, professor. Meu nome é Felipe, eu sou do programa de pós-graduação da UFRN, do PPGD. Meu orientador, inclusive, é o professor Ianco, e eu exploro um pouco na minha dissertação, pelo menos no projeto até então, sobre mudanças climáticas e transição energética. E eu trato justamente sobre essa intervenção do Estado na economia, mais no sentido da tributação indutora, da extrafiscalidade nesse sentido. E aí eu vi que o senhor colocou na apresentação alguns elementos, né, de incentivos fiscais, a extrafiscalidade de forma geral. Eu tomei nota disso, e aí me surgiram algumas provocações, vou dividir em duas aqui.
A primeira é em relação a um programa, né, que foi instituído aqui no estado do Rio Grande do Norte e que foi objeto de pesquisa por mim e pelo meu orientador, que é o Marco Legal do Hidrogênio Verde. Eu destrinchei o Marco Legal e fui procurar nele incentivos fiscais, por meio dos quais o governo do estado estaria, de alguma forma, instituindo para incentivar esse novo tipo de tecnologia, já que aqui, né, para quem é de fora, a gente mais produz do que consome energia elétrica, né, principalmente por força das eólicas onshore, e estão especulando num futuro não tão distante as offshores. E aí, a partir disso, ter um incentivo maior a esse tipo de produção de hidrogênio verde, que já é realidade aqui no Nordeste, como no Ceará. A gente não encontrou, né, a realidade foi essa, nada muito novo do que já existe, né, então era a conclusão da pesquisa foi mais no sentido de que foi só uma reprodução de um programa que já existe, que é o ProInter, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E, então, assim, fica um pouco... A gente ficou meio que numa zona cinzenta em relação a esses incentivos. Se, de fato, vai ter algo inovador para esse programa, desse marco legal do hidrogênio verde, que é tão importante, ou vai ser só uma replicação genérica do mais do mesmo. E aí eu queria que o senhor também explorasse esse tipo de incentivo, né, dentro desse breve debate, e principalmente no contexto da reforma tributária, né, com a tributação indutora aí sendo cada vez mais prestigiada pelo imposto seletivo. Uma outra provocação que me veio, e que eu acho que é pertinente colocar aqui num congresso que é de direito da cidade, é a forma como o Rio Grande do Norte e a cidade de Natal muitas vezes têm um certo privilégio de ter, sendo explorado em seu território, energias renováveis, e a cidade de Natal ser acompanhada por uma cordilheira de dunas, tem uma vegetação muito ampla, e o sistema de transporte público, né, na mobilidade urbana aqui de Natal ser tão deficitária. É uma contradição que me acompanha desde quando eu vim morar aqui em Natal, em 2019, por exemplo. Eu vi um dado aqui durante uma das minhas pesquisas, que nos últimos 10 anos, o Detran do Rio Grande do Norte encontrou um aumento na frota do número de veículos automotores de 55% comparativamente. E isso diz muito respeito à forma como, principalmente, a cidade de Natal não se prepara em relação ao investimento em transporte público. Isso traz uma certa noção do quanto isso é importante, né, do quanto o investimento em mobilidade urbana é importante para fazer com que o cidadão médio, né, se sinta desestimulado a utilizar o transporte individual e passe a utilizar o transporte público coletivo. Né? Houve, inclusive, não só uma estagnação em relação à questão dos ônibus, mas um regresso, um retrocesso. Linhas que passavam, por exemplo, dentro do campus universitário da UFRN, que é onde eu e o professor trabalhamos e estudamos, não passam mais, foram extintas. Né? Então, os estudantes estão cada vez mais suscetíveis ou a uma demora maior no uso do transporte público, ou mesmo no uso de um outro transporte individual, de passeio. Foram essas duas reflexões, e gostei muito da explanação do senhor. Obrigado. Obrigado. Eu acho que são boas provocações mesmo. Eu vou começar da segunda para a primeira. Eu não sou um especialista em transportes, mas tenho um ex-aluno, tenho uns colegas, um ex-aluno hoje, o professor Fábio, trabalha muito com a ciclomobilidade. Ele pedala e tal, então ele tem uns projetos, tem umas ideias sobre isso. Às vezes a gente conversa e tal. Mas você está certo. Natal, eu diria para você que é um atraso de vida no que se refere às políticas de circulação coletiva da própria população. Sabe? Aqui não houve um avanço nos ônibus. É sofrível. Eu acho que, como talvez das cidades que eu conheço, é a pior que tem. Eu já morei em Recife, João Pessoa, sou de Campina Grande, né, conheço um pouco do Nordeste, com exceção do Piauí, que eu nunca fui, mas do Sul também, mas eu diria que Natal é deficiente. E não há políticas de estímulo ao uso, não é, do ônibus coletivo, nem a possibilidade de criação, quando eu digo a possibilidade, que os governos tenham pensado sobre isso.
mas que é fundamental. E, como você mesmo colocou, houve um crescimento apenas do uso do automóvel. Inclusive, Natal é uma das cidades com a relação entre automóvel e cidadão, uma das melhores do Nordeste. E, quando considera carros importados, ganhava até de Recife, durante algum tempo ganhou de Recife. Não sei como é que está hoje, né? Mas ali em 2010, 2012, quando eu estava no Observatório das Metrópoles, trabalhando com a questão da região metropolitana, era um dado que a gente tinha, né? Então, assim, a mobilidade urbana no Natal é deficitária, não há projetos encampados. Projetos há muitos, mas projetos encampados pela prefeitura, não. E talvez, né, seja exatamente o cartel das empresas de ônibus que atrapalhem essa discussão, tá? Então, é preciso um projeto e uma absorção pela própria comunidade e pelos poderes constituídos de fazer modificação. Porque é possível, Paris tem uma política de 15 minutos a pé, ou seja, você só anda a pé 15 minutos, porque você vai ter ônibus, vai ter metrô, vai ter trem, você vai ter alguma forma de se locomover. Ele não quer, a Prefeitura de Paris não permite que haja uma disparidade de tempo entre um meio e outro de mais de 15 minutos. A ideia é isso. E algumas cidades, ela lhe estimula a andar a pé, né? Barcelona tem algumas avenidas, as Ramblas, que você anda como se estivesse no jardim, sobre as plantas, etc. Aqui é uma cidade tropical muito quente. Se é muito quente, o que nós deveríamos fazer é criar corredores, tá certo, verdes, para que as pessoas pudessem sair e andar, né? A própria universidade estavam destruindo todas as árvores. Tem um projeto de rearborização que vem sendo feito, muito lentamente, mas pelo esforço de alguns professores e alunos, mas que vai trazer um efeito só daqui a alguns anos. E digo mais, como necessita também que a própria reitoria encampe para criar os corredores onde as pessoas possam caminhar à sombra. E aí, quem conhece um pouco as outras universidades, eu sempre brinco muito, eu acho a universidade, a UFRN aqui, pequenininha. Eu ando lá para todo canto sem problema. E o pessoal, não, é muito grande, eu acho pequeno. Tá? Agora, João Pessoa, eu ando tranquilamente, porque você tem corredores de árvores, você tem matas maravilhosas, e você anda com aquele calor natural de uma cidade tropical, mas na sombra. Aqui na UFRN, na cidade como um todo, você não consegue andar à sombra, né? Então, era preciso criar, sim, determinados corredores. É possível? É sim. Há uma tentativa, agora que o centro aqui da cidade está se acabando, de fazer alguns canteiros, estão tentando fazer algumas mudanças para ver se atrai as pessoas. Mas ainda é muito pouco. Pelos exemplos de inúmeras cidades, a gente poderia trazer também para o Brasil, tá certo? E é possível fazer isso. Agora, é preciso que empresários, a classe política, a classe universitária e a população encampe essa ideia, né? Mas o que a gente vê é, compre seu carro, compre sua moto, né? Não é uma política de uso coletivo, né? A primeira, a questão do hidrogênio. Não sei se consegui resolver para você essa questão do hidrogênio verde. Nós tivemos, semana passada, um outro seminário, promovido pelo meu grupo de pesquisa, e nós trouxemos os secretários de Estado, né? Primeiro ponto, de tributação, a gente está passando o pires. A situação está complicada, né? Só o déficit previdenciário do Rio Grande do Norte é dois orçamentos. O orçamento de 2026 está aí previsto 26 bilhões. O déficit da Previdência do Estado, 54 bilhões. A gente vai gastar aproximadamente desses 25 bilhões, 18 bilhões com folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas. Quer dizer, fica 7 bilhões ali para fazer todo o resto, né, todas as outras despesas. Então, na realidade, o Estado não está tendo recursos para promover determinados estímulos e incentivos. O lado bom que eu estava preocupado, no seminário anterior a gente discutiu o Porto Verde e a questão do hidrogênio verde, é que o Porto Verde, que pode ser um grande investimento para o Rio Grande do Norte, orçado em aproximadamente 5 bilhões de reais, parte dele já está junto ao BNDES, num projeto para discussão e financiamento por parte do governo federal. Então, será governo federal, BNDES e uma parceria
público-privada que poderá criar o Porto Verde e criar as condições do hidrogênio verde. Aí sim nós teremos condições de produzir o hidrogênio, dado a capacidade de produção elétrica hoje, nossa, considerando a eólica e fotovoltaica, que é maior do que o que nós consumimos. Mas isso também é um problema. Por que é um problema? Essas fotovoltaicas, que hoje a gente fala de energia renovável, não de energia limpa, elas são sujas, elas são poluentes, elas não são limpas, criam impactos significativos. Então, já se fala da gente reduzir a onshore, a energia elétrica, né, em terra, e colocá-la no mar. O Porto Verde vai precisar de uma usina que dê sustentação àqueles investimentos. E aí você tem problemas que a gente tem enfrentado essa discussão entre os ambientalistas, o Porto Verde e a produção offshore de energia eólica, e também fotovoltaica, que você também produz no mar. Qual é? Os pescadores artesanais reclamando porque essa energia eólica vai retirar a zona de pesca dele. E aí fica uma briga, como se os dois projetos fossem impeditivos. Não, existe solução, que a energia eólica seja aprofundada um pouco mais ao mar, deixando espaço para aquela pesca artesanal, ou limitando uma determinada área, que dependendo do tipo de projeto, que será evidentemente um pouco mais custoso, ele pode servir como berçário de peixes e como um estoque de peixe para a própria pesca artesanal. Então, tudo depende da tecnologia e da forma como você vai proceder com o tipo de empreendimento. A gente não pode ter aquela visão fechada de que é isso ou aquilo. Não, você tem medidas outras que podem ser feitas. Até porque, por mais que os ambientalistas queiram muitas vezes proteger determinada comunidade tradicional, etc., essa comunidade está se acabando. O filho do pescador não quer mais ser pescador. A comunidade, o mundo urbano, as tecnologias estão chamando ele para outras atividades. Um Porto Verde pode gerar empregos com salários muito mais altos, com uma qualidade de vida muito melhor do que você ficar horas e horas no mar arriscando a vida para ter um retorno pífio, com uma ideia de que é uma comunidade que tem suas tradições que vão ser destruídas. Não, você pode manter as mesmas tradições, a mesma cultura, pescar por esporte e ter um emprego, tá, num porto que lhe dê melhores condições de vida, porque, sejamos francos, a vida de um pescador artesanal não é fácil, né? E destrói também o meio ambiente. Então, o grande problema que eu acho que ocorre na academia, na política, nas empresas, é essa visão dualista, bicotômica, ou é ou não é, sim ou não. Não, você tem 1001 formas que podem ser encontradas. A gente pode não estar vendo, porque a gente não tem conhecimento. É como os negacionistas, né? Os negacionistas é sim ou não. Na realidade, não dá para negar quando a evidência nos bate a cara, como eu mostrei aqui o mini tufão, ou pelas nossas próprias experiências, que as nossas cidades estão mudando, estão ficando superaquecidas. Tá certo? Todas as cidades, não é uma ou outra, são todas. Quem vai a Ponta Negra sabe o que era Ponta Negra, sabe o que é Ponta Negra hoje, e sabe que aquele serviço que, na minha avaliação, destruiu a praia, vai ter que ser feito de novo. Tá? Porque os exemplos que a gente tem de engorda de praias têm sido muito semelhantes, né? E o que foi que aconteceu? Falta de uma discussão, falta de respeito aos cientistas que estavam avaliando como fazer, a pressa, o curto-prazismo para poder amostrar um projeto por causa das eleições que adivinham. E aí termina prejudicando a todo mundo. Tá? Então, hidrogênio verde é uma solução que pode muito bem contribuir para o Estado ou pode não contribuir. Vai depender das formas como nós vamos implementá-los, né? Dos projetos de como serão implementados. E a mobilidade que todos nós precisamos, ela precisa ser ofertada à comunidade para que ela se sinta segura, para que deixe o seu carro em casa, para que possa caminhar. Eu sou otimista nisso. Eu acho que existem projetos e existem tecnologias. O problema, elas ainda são caras, e muitos não querem ter esse custo a mais. Muito obrigado, professor. Vou abrir para a última pergunta do plenário presencial, se houver. Tem alguém querer fazer? Tá, por causa do tempo. Por favor. Cumprimentando os colegas, parabenizando o professor, né, pela exposição.
Eu gostaria também de dizer, né, meu nome é Glauber de Brito, sou do programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aproveitar também a expertise, né, do professor na área da economia, e com base, né, do que os colegas acabaram de falar e na exposição, obviamente. O senhor bem falou no início sobre a economia dos riscos, né, a economia dos desastres, né, que parece seguir aquela lógica bem clara, de que os lucros são privados e os prejuízos são públicos. Então, o setor privado, e aqui eu posso inserir, por exemplo, o imobiliário, ele muitas vezes lucra imediatamente ao construir em áreas de risco, né? Então, onde o terreno, por exemplo, acaba sendo mais barato. E aí, quando o desastre acontece, o direito, então aqui posso citar a lei do solo, os planos diretores, licenciamento, etc., ele não previne ou ele não responsabiliza efetivamente com quem lucrou com esse risco, né? Então, no fim, o prejuízo econômico bilionário, né, como o senhor citou o exemplo aqui do Estado do Rio Grande do Norte, ele é socializado, mas quem paga é o Estado e a sociedade. Então, minha pergunta é, até mesmo para ouvir sua opinião, em vez de focar apenas no proibir, né, que nem sempre funciona, não deveríamos usar o direito para atacar essa economia do risco? Por exemplo, mediante uma imposição de uma responsabilidade civil objetiva, ou mesmo a criação de um seguro garantia obrigatório para quem urbaniza, e dessa forma forçaríamos o empreendedor a colocar na conta o custo real do risco que ele acaba criando? Não sei se seria uma alternativa contrária do que a gente faz, não proibir, mas criar essa responsabilidade civil objetiva ou um seguro garantia para que o empreendedor ele assuma essa responsabilidade. Obrigado, excelente pergunta. Eu diria que as opções não são excludentes. Eu acho que dá para você fazer um mix dessas opções. Vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui em Natal. Lá no início do século, eu posso falar assim, 2005, 2006, início do século, nós participávamos do Observatório da Metrópole, que a gente estudava as metrópoles, em especial aqui no Rio Grande do Norte. E a gente teve a reformulação do plano diretor da cidade. Tinha um plano diretor que tinha sido bem ouvido, o prefeito encaminhou uma discussão cooperativa, participativa, envolvendo comunidade e técnicos. Na sua revisão, a pretensão também foi essa. E, na época, o prefeito, lá na ocasião, estimulou que os técnicos fossem às comunidades, aos bairros, reunissem todo mundo, inclusive os empresários. E alguns empresários, como eram normalmente voto vencido na comunidade, no bairro, ali onde se reuniam, se afastaram dessas reuniões. Depois surgiu um grande escândalo, né, aqui em Natal, e alguns parlamentares foram pegos com um carro forrado de dinheiro e tal, porque na eleição, na votação do plano diretor, as medidas propostas pelo corpo técnico do prefeito caíram todas. Só que o Ministério Público, a Polícia Federal, estava investigando, e o que aconteceu? A própria base do prefeito tinha mudado de lado e recebeu muito dinheiro por isso, né? Então, o que acontece? Não são todos os empresários, lógico, não são todos os políticos, não. Mas, às vezes, algumas maçãs podres contaminam todo aquele trabalho. É por isso que eu digo que a comunidade, né, os juristas, os economistas, a universidade, o Estado, todos têm que fazer esse debate para decidir exatamente essas questões. Quais são? Do seguro, da responsabilidade, da proibição, das multas, para que possa interferir nesse processo. E também da educação, porque a educação assume um papel importante para eliminar os chamados negacionistas que acreditam que isso não existe, para evitar situações como essa. A gente teve um desastre aqui, um morro veio abaixo, depois fizeram um monumento, ficou muito belo, mas muitas pessoas morreram. Não foi nenhum empresário, foi a própria população muito pobre que fez as suas casinhas lá no morro e tal. É preciso que o Estado, ao ver situações como essa, fiscalize, retire a população. E muitas vezes o Estado não faz isso. Muitas vezes empreendedores estimulam que a comunidade invada determinados terrenos para depois adquiri-los. Isso acontece também, principalmente em Recife, acompanhei alguns casos lá. Então, o que você coloca é muito importante nesse sentido.
Agora, é preciso que se puxe essa discussão, que se apresente determinadas propostas. Agora, muitas vezes, da academia, a gente se fecha para essa discussão com os setores públicos, com os setores empresariais. A gente, às vezes, eu digo que, às vezes, um ego, a gente fica meio isolado no nosso castelo, pensando em ideias maravilhosas, que não vai discutir com ninguém. Eu tenho estimulado isso no meu grupo de pesquisa, e a gente tem feito semanas de estudo, e tem trazido o empresariado para discutir com a gente, tem trazido os políticos, e não só os políticos da nossa concepção política, os outros também, para vir discutir. Né? Então, é um tipo de iniciativa pequena, mas se todos os grupos de pesquisa do Brasil, todos os cientistas, não tivessem medo de vir para o debate, né? A OAB, eu acho que tem um papel importante aqui, eu acho que é um dos poucos que é mais aguerrida nesse sentido de trazer para a discussão. A academia é mais encolhida, a gente tem muitos projetos, muitas ideias, mas que ficam lá guardadinhos na biblioteca, guardado na estante, no projeto de pesquisa, sem ser levado ao público. Então, a gente precisa sair dos nossos muros. Então, suas ideias precisam ser formatadas e serem levadas para a discussão, que eu concordo totalmente. Em algumas situações, o incentivo é mais importante. Em outras, a punição é mais importante. Porque a gente está lidando com pessoas. E como a gente trabalha com a questão financeira, quando você chega no banco, alguém lhe pergunta, o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo? Por isso que o jurídico tem que pensar todas as dimensões, porque tem pessoas diferentes, tem pessoas que não são tão estimuladas, né, via um estímulo econômico. Às vezes é preciso algo mais rígido, algo mais rigoroso. Outras não. Outras, às vezes, pelo simples ato de saber que está participando da comunidade, e ele vai e faz aquilo. Né? Então, muitos dos projetos, e aqui em Natal a gente teve muito isso, né, da segunda casa de praia, dos condomínios fechados, etc., eles podem ser pensados através do plano diretor, né, através de diversas normas do gabarito e de normas de construção, a respeitar determinados limites ambientais. Né? Isso é possível. Agora vai depender da gente que pensa isso, dos técnicos da prefeitura, do governo de plantão, do parlamento, tá certo? Que, em geral, não se tem muita discussão. A gente, às vezes, foge dessa discussão. Mas eu acho suas ideias interessantes e concordo com elas. Tá? Só não vejo que seja dicotômico. Eu acho que todas são possíveis de criar um conceito mais harmônico que possa utilizar todas essas medidas em prol da sociedade como um todo. Muito obrigado. Vou ler a última questão que chegou dos que estão nos acompanhando pela transmissão, que eu acredito que já tenha sido respondido com a explanação e com as outras questões. Né? Mesmo com sucessivos planos diretores, programas habitacionais e políticas ambientais, continuamos a assistir à ocupação de áreas de risco e à intensificação das vulnerabilidades sociais nas cidades. É possível afirmar que há um déficit de integração entre a dimensão jurídica, técnica e social da política de gestão do território? Que há um déficit, mas é exatamente aquilo que a gente dizia. O grande problema é uma visão muito de lucro no curto prazo e de pouca noção do desenvolvimento de longo prazo. Eu sempre digo que a nossa plutocracia, que pensa muito mais no dinheiro do que o próprio processo de desenvolvimento, ela termina perdendo recursos. Porque se a gente pensar que todo empresário ele necessita dos compradores, dos consumidores, quanto mais dinheiro esses consumidores têm, mais eles vão gastar. Então, por isso que eu sempre advogo, quanto mais dinheiro para os mais pobres, mais ricos os ricos vão ficar. Porque o que o pobre faz é gastar. Ele vai querer comprar, porque ele necessita vestir, ele necessita beber, ele precisa se locomover. Então, esse dinheiro retorna para o empresariado. Agora, é preciso que o empresariado entenda que ele só vai crescer de forma sustentada se essa população continuar crescendo também. Muito obrigado ao professor William. Agradeço também aos ouvintes aqui no plenário presencial, a quem está nos acompanhando pela transmissão. Né? Farei a entrega do certificado e, na seguida, faremos um breve intervalo com coffee break para retornar às 4 com o nosso próximo painel. Muito obrigado e declaro encerrada a mesa. Posso ficar com esse aqui? Pode.